A nova narrativa agora é de um plano de fuga mirabolante do Bolsonaro com armamento pesado, depois que ele tentasse tirar a vida do Alexandre de Moraes e que era algo inevitável tirar a vida do Alexandre de Moraes. Pois é a última narrativa que eles apresentaram. Nós vamos falar sobre isso aqui com vocês. Também vamos falar sobre, cara, o risco real de uma guerra estourar. Eu sigo um perfil chamado Daniel Lopes, não sei se vocês conhecem, né? O cara muito mais conhecido que eu. E ele costuma chamar o Putin de pudim azedo. Meu amigo, literalmente azedou mesmo. Tá? Azedou mesmo, o negócio tá tenso, tá bom? Então não esquece de se inscrever. Hoje é 26/11/2024. Tá? Esse é o nosso último editorial do dia. Com trancos e barrancos no perrengue e na gripe eu tô aqui, mas eu não vou deixar de gravar. Bom, então já merece um like. Bora pra cima? Vamos lá, né? O Putin, como diz o Daniel Lopes, pudim azedo, né? Países europeus se preparam para a guerra em meio à ameaça de Putin. Algumas pessoas falam que é alarmismo, né? Não, o Sandro tá fazendo alarmismo. Cara, eu oriento você, se você puder, estoque comida, tá? Estoque comida. O início de uma guerra como essa vai afetar o preço das comidas, tá? Se você é uma pessoa que tem condição de ter aí uma boa despensa em casa e tem condição financeira agora, vai lá, compra, tá? Você não vai perder nada, enlatados, o tipo de comida que dá para você estocar, porque a coisa tá mais tensa do que nunca. O premier holandês, ele falou que a ameaça da guerra é mais real do que nunca. Que nunca. E, cara, o time que a gente vive são tempos obscuros demais, né? As profecias já estão se cumprindo aí, é o que a gente percebe, né? Olha só o que diz essa matéria. Na última semana, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que o conflito na Ucrânia adquiriu características de uma guerra global. Ou seja, o premier holandês ele disse: nós já estamos numa guerra mundial, só vai escalar agora. Uma escala nas hostilidades ficou evidente depois que a Coreia do Norte enviou soldados para auxiliar o projeto militar do Kremlin. Os Estados Unidos permitiram que Kiev use mísseis americanos para atingir o território da Rússia e Moscou revidar com o lançamento de um míssil intercontinental com capacidade nuclear. Então o que aconteceu? Só para você entender. O Biden, né, perdeu. O Biden, na verdade, ele é um fantoche, né? A gente sabe que ele não está dentro das suas condições mentais adequadas. Alguém comanda os Estados Unidos. Quem são esses poderosos que comandam os Estados Unidos? E a gente sabe que eles queriam o Biden, depois queriam colocar a Kamala lá, que era uma Dilma, né? Um poste, ou seja, uma figura que estaria ali para ser figurativa. Mas quem realmente mandava nos Estados Unidos? Perdeu. O povo americano escolheu Donald Trump. E Donald Trump, esse governa. Esse chega com um braço duro, né? O que aconteceu foi que antes de sair, o Biden quer deixar um presente amargo para o Donald Trump, uma guerra mundial. O Putin já tinha dito que se fosse enviado armas para a Ucrânia e a Ucrânia usasse armas americanas, estouraria uma guerra mundial. O Biden, daqui do Brasil, fez questão de autorizar. Olha que loucura. Né? E aí o Putin entrou com a resposta. Em resposta, países europeus começaram a intensificar suas estratégias de defesa e até preparam civis para um possível confronto de nível continental. Meu amigo, o Brasil abandonou, desde que essa figura entrou no poder aí, ele abandonou sua política de neutralidade. Ou seja, antes o Brasil era aquele cara que ficava ali, tá guerreando aí, beleza, ó, tchau. Tá matando o outro, dá mão, deixa. Agora não, eu comecei a dar palpite, não, faz isso mesmo. E tô cada vez me aproximando mais do lado errado. Então, a chance do Brasil entrar não é pequena, não. E o que nós temos para oferecer? Bucha de canhão. Né? Hoje, um bando de jovem aí vai virar bucha de canhão dessa turma. Esse é o perigo. Olha, lê aqui, ó. Em resposta, países europeus começaram a intensificar suas estratégias de defesa e até preparam civis para um possível confronto de níveis continentais. Meu irmão, se você não estiver preparado,
coisa vai ser tensa. Nós já acabamos de passar por um momento sombrio, que foi a pandemia. Uma guerra de escala mundial nessa hora. E é o plano deles, né? Você deve lembrar do maluco, né? Do Cabo Daciolo lá. Eles têm um plano para eliminar em massa. E eu começo a acreditar nisso agora. Tem um plano de eliminação total da humanidade. É estranho. A Alemanha, nesta segunda-feira, dia 25, confirmou que está elaborando uma lista com todos os bunkers e abrigos de emergência do país. Suécia, Finlândia, cuja adesão à OTAN foi impulsionada justamente pela invasão da Ucrânia, também estão tomando medidas para preparar seus cidadãos. E nós? Está sendo preparado? Então a coisa está cada vez mais tensa. Quando você fala, não, mas é alarmismo. Alarmismo nada. Olha aqui, Rússia expulsa diplomata inglês sobre acusação de espionagem. Ou seja, mais uma ofensiva, ou seja, está expulsando, porque foi o Reino Unido, né, que liberou armas para a Ucrânia. A Rússia expulsou na manhã dessa terça-feira um diplomata britânico sobre acusação de espionagem. Ele é uma das autoridades que substituíram um dos 6 diplomatas ingleses expulsos em setembro desse ano. Ou seja, as tensões internacionais estão cada vez maiores. Então, é preciso que você comece a se preocupar. Eu tenho uma recomendação para você. Se você tem um filho, um neto, um sobrinho, né, em idade de ser utilizado como cobaia, como bucha de canhão, pense num plano B, tá? Num outro país. Eu venho alertando muito para vocês, mas pensa sobre isso, tá? E, sabe, eu recomendo aqui na América do Sul mesmo, né? Um país mais neutro, tá? E o Brasil perdeu essa neutralidade, infelizmente. Vamos falar de outra questão, do Chile, tá? Esquerdista Boric, presidente do Chile, é denunciado por assédio sexual. Meu amigo, a left people, né? O advogado Jonathan Valenzuela, né, Saudias, que representa o presidente chileno, Gabriel Boric, confirmou nesta segunda-feira que o chefe de Estado foi denunciado por suposto assédio sexual. Valenzuela classifica a denúncia como infundada e anunciou que irá detalhar o caso em uma coletiva de imprensa marcada para terça-feira. Segundo o comunicado divulgado pela defesa, os fatos relatados pelo denunciante são negados por Boric. O advogado ainda afirmou que, na realidade, o presidente teria sido vítima de assédio sistemático por parte da denunciante entre julho de 2013 e julho de 2014, período em que Boric ainda não ocupava cargos políticos de grande visibilidade. A mulher, que apresentou a queixa ao Ministério Público Regional de Magalhães, na cidade natal de Boric, em setembro deste ano, acusa o presidente de divulgar registros privados e de praticar assédio sexual. No entanto, a defesa sustenta que Boric nunca teve qualquer relacionamento afetivo ou de amizade com a denunciante e não se comunica com ela desde 2014, né? Olha, eu não tenho nem o que falar, porque assim, já tem um ponto negativo por ser uma figura de esquerda, né? Mas o que se tem hoje? Hoje se tem um grupo muito grande, né, de pessoas, de mulheres, que aproveitam nessa situação, às vezes em busca de fama, né? O caso do Neymar, vocês viram o caso do Neymar, assim como viram também casos reais, né, que foram provados aí, né? Então, que a verdade venha à tona, a única coisa que eu falo. E o plano de fuga, né, do Bolsonaro? O que eles estão falando agora? Vamos lá. Matéria do Tássio Lohan, né, do Metrópolis. Eu sempre cito a fonte para vocês. Eu estou aqui só para fazer os comentários, tá, pessoal? Bolsonaro tinha plano de fugas com uso de armas e técnicas militares. Coisa, hein? A Polícia Federal identificou um plano de evasão e fuga do então presidente Jair Bolsonaro, do país. O esquema seria colocado em prática em caso de uma suposta intervenção do Supremo Tribunal Federal no Executivo, como também em eventual cassação da chapa de Bolsonaro para as eleições de 2022. O esquema tinha técnicas militares e previa o uso de armamentos e munições para pronto emprego que estariam em um cofre. Os detalhes do plano são descritos em relatório da PF, cujo sigilo foi levantado nesta terça-feira pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Bolsonaro e 25 militares, foram indiciados. O
O plano de fuga foi encontrado no notebook do ex-ajudante de ordens da Presidência da República, o tenente-coronel Mauro Cid, considerado o braço direito do Bolsonaro. O documento em formato PowerPoint foi criado em 22 de março de 2021. É o plano de golpe com PowerPoint, né? O esquema, segundo a PF, reforça o uso de técnicas de forças especiais do Exército no interesse da organização criminosa. O plano de fuga tinha 3 passos. Proteção do presidente no Planalto e Alvorada, haveria cooptação de militares do Gabinete de Segurança Institucional, que é o GSI, que, uma vez acionados, estariam ocupando as posições chaves do Palácio do Planalto. Depois, condições de ocupar ETA, Strike, não sei o que é isso, como forma dissuasória para mostrar apoio ao presidente. A consulta realizada nos repositórios oficiais permite descrever o termo ETA Strike como uma abreviação para estrutura estratégica. Aí sim, né? São instalações, serviços, bens e sistemas que foram interrompidos ou destruídos, provocarão sério impacto social, ambiental, econômico e internacional, né? E aí eles iam montar e operar uma RAF-LAF para exfiltrar o presidente para o exterior. Após garantir a segurança de Jair Bolsonaro, dos militares golpistas criariam uma rede de auxílio para acolher o presidente e conduzi-lo para fora do território nacional. Ué, Bolsonaro saiu do Brasil, né? Aqui é que se fosse o caso de uma inelegibilidade do Bolsonaro antes de 2022, ele fugiria do Brasil porque saberiam que iam prendê-lo, né? Que o STF poderia tomar alguma medida contra ele, né? Cada dia aparece uma coisa nova, né? Nesse enredo aqui. Steven Spielberg perde de longe para a República das Bananas, né? Mas olha isso aqui, ó. Matéria do R7, citando a fonte para vocês. Polícia Federal diz que morte de Moraes era quase inevitável. O cara do táxi era das galáxias mesmo, né? Em suposto plano de golpe. Olha só isso. A Polícia Federal apontou em relatório que os investigados da suposta tentativa de golpe estavam dispostos a ir além da simples detenção do ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal. Para a corporação, os métodos que seriam empregados na ação clandestina demonstravam que o resultado morte era quase inevitável e aceito pelos criminosos. A informação consta no relatório final da corporação enviado à corte. Era vítima? Se era vítima, pode ser juiz? A pergunta é simples. Estou falando como jurista. Era vítima com base na PF. Pode ser juiz? Não. A resposta é não, né? Não pode. É errado. Vamos lá. E até o caso do homem fogos de artifício teve resolução já. Olha só, a Polícia Federal está trabalhando pra caramba ultimamente. O GSI, né, diz que homem-bomba do STF foi pessoa isolada, ou seja, um lobo solitário, né? Mas admite que a ação representou uma ameaça real. Olha, com certeza. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Marcos Antônio Amaro, afirmou nesta terça-feira que Francisco Wanderlei Luiz, que é o tio França, né, responsável pelos atentados como explosivos em frente ao Supremo Tribunal Federal, agiu de forma isolada. Então ele era um lobo solitário, ou seja, uma figura, né, que agiu sozinho. Mas aí já estavam tentando vincular esse caso ao 8 de janeiro, e o caso dele já causou um conflito que fez com que os presos do 8 de janeiro passassem a ter uma ordem de prisão lá na Argentina, porque o caso agora é grave, enfim, deu muita repercussão, né? Vamos lá, vamos falar disso aqui? Olha só, a Jojo Todinho, que é uma influenciadora, né, negra, mulher, muito corajosa, diga-se de passagem, durante um podcast, ela falou que a equipe do Lula ofertou R$1,5 milhão para que ela desse apoio massivo à campanha do Lula. E ela disse não. Tá, mas ela disse que foram vários artistas que receberam esse convite. E aí, abre uma hipótese grande de caixa 2 se o que ela fala é verdadeiro, né? E aí, o Deltan Dallagnol, assim como outros parlamentares, pediram para que a Procuradoria-Geral da República apure suposta oferta milionária Jojo Todinho e artistas por apoio a Lula. Gente,
é chover no molhado, né? Vamos ser sinceros, né? A PGR não vai investigar isso. Ela nunca investiga nada da esquerda. Encaminhei uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República pedindo uma investigação sobre a declaração da cantora Jojo Todinho de que ela e outros artistas receberam propostas milionárias em troca de apoio à candidatura de Lula nas eleições de 2022. Segundo Jojo, apenas para ela foi oferecida quantia econômica de 1,5 milhão, que pode ser ainda maior para outros artistas, influenciadores e páginas de fofoca. As revelações de Jojo são gravíssimas e apontam para a possível prática de crime de caixa 2 eleitoral, corrupção e lavagem de dinheiro, além de indicarem um potencial abuso de poder econômico por parte da campanha de Lula, da inelegibilidade, tá? O possível uso de recursos milionários à margem da contabilidade oficial para montar e manter uma suposta rede de artistas e páginas de fofoca em apoio a Lula tem potencial de atingir milhões de eleitores brasileiros, que formam seus posicionamentos políticos com base na opinião desses influenciadores, o que pode ter desequilibrado a disputa eleitoral. Na notícia crime, sugeri como diligência investigatória que a PGR ouça todos os artistas que declararam apoio a Lula em 2022, para que esclareçam se receberam pagamentos em troca desse apoio. Se isso se confirmar, será a comprovação absoluta da degradação moral da classe artística brasileira, que seria subordinada para declarar apoios políticos escondendo que recebeu o dinheiro, para fingir que tais apoios são fruto de convicções pessoais. Novidade para ninguém, né? Então, assim, existem coisas que são claras e evidentes e óbvias, só que passa batido, né? Quando você observa que muitos desses artistas estão se beneficiando com a Lei Rouanet, estão se beneficiando com isenções fiscais, estão se beneficiando com um monte de coisa, você já começa a fazer análise aí, né? Do quanto o Brasil não é um país sério. E a Jojo Todinho fez uma denúncia. Sabe o que pode acontecer com Lula? Nada. Sabe o que pode acontecer com ela? Ser condenada à prisão. Gleisi Hoffmann, líder do PT, né, presidente do PT, promete processar a Jojo Todinho em resposta às acusações de dinheiro na campanha de Lula. No Brasil, é o acusador, né, quem faz a denúncia que sempre se lasca. Isso que desestimula, né, as pessoas até denunciarem. O Partido dos Trabalhadores anunciou que entrará com ação indenizatória contra a cantora e influenciadora digital Jojo Todinho após a artista afirmar em entrevista que recebeu uma oferta de 1,5 milhão para apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. A acusação gerou repercussão nas redes sociais e a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, utilizou seu perfil no X para desmentir a cantora e afirmar que ela mentiu e será responsabilizada. Abre aspas, é mentira deslavada que a campanha eleitoral de Lula tenha oferecido dinheiro para Jojo Todinho. Ela terá de responder por isso. Não houve oferta para ela, nem para os muitos artistas que apoiaram voluntariamente. Está claro que as redes da extrema-direita trouxeram esse assunto à tona para desviar a atenção do indiciamento do Bolsonaro e sua quadrilha, escreveu a Gleisi Hoffmann, né? A declaração de Jojo Todinho foi feita durante sua participação no podcast Conversa Paralela, da produtora Brasil Paralelo. Na entrevista, a artista revelou que durante a campanha presidencial de 2022, ela teria recebido propostas semelhantes de diversos outros artistas. Todinho afirmou que foi convidada para almoços e que se discutiu a proposta financeira, mas que recusou a oferta, né? Pois é. Tão bom seria, né, se realmente no Brasil as coisas fluíssem, né? Assim, você tem noção de quantas denúncias foram feitas até agora, desde que começou a gestão Lula? Sabe, assim, enquanto o ministro Flávio Dino era ministro da Justiça, ele deixou de obedecer a convocações da Câmara dos Deputados. Texto expresso de Constituição, que isso é crime de responsabilidade. Ministro, né, da telecomunicação aí com um monte de denúncia. Nunca anda. Mas, contra os de direita e conservadores, aí o pau tora, né? Aí o negócio anda. Vocês perceberam? Tá vendo essa imagem linda aqui, ó? Cachoeira bonita, né? Pois é, a Janja e o Lula mostrando como que o seu dinheiro é gasto. A Lula e o Janja, né? A Janja e o Lula mostram uma nova cascata artificial na Granja do Torto. Olha só que maravilha. O governo Lula suspendeu operação de carro-pipa e deixa 1,2 milhão sem água no Nordeste. Opa, tá dando uma repercussão pesada porque eles estão gastando com muito luxo.
Mas o povo do Nordeste está ficando sem água. E aí, quando a gente analisa essa situação, cara, é uma situação tão complexa que não dá nem para você agora ser o irônico do faz o L, porque são crianças que ficam sem água, são animais que vão morrer de fome, de sede, definhando. Sabe aquelas imagens que você era acostumado a ver do Nordeste, que hoje você já não tem mais aquela visão? Pois é. Esse é o povo que vota na esquerda, né? O Emílio Surita sempre falava que a matéria-prima do PT é o pobre, então ele sempre vai tratar de aumentar isso. O governo Lula corta carro-pipa e deixa 1,2 milhão sem água. O corte seria por falta de recursos e atingiu 6 estados do Nordeste. A operação Carro-Pipa está sendo cortada pelo governo do Brasil por falta de recursos federais em 6 estados do Nordeste. O Ministério do Planejamento de Simone Tebet e o Ministério da Fazenda de Fernando Haddad estão sendo cobrados pelo Ministério Regional após os cortes, né? Sonhamos com um Brasil bom. Bom, esperamos que as coisas mudem um pouquinho. Pessoal, obrigado por quem ficou até o final. Um grande abraço. Eu vejo vocês no próximo editorial. Para quem não fez o download do livro Segredos Milionários dos Leilões, aproveita, tá muito bom, tá? Tá muito bom. Faz o download aí, tá ok? Grande abraço e até a próxima. O próximo editorial amanhã, se o Papai do Céu permitir, trazendo saúde pra gente. Abraço.